A mensagem é exortações em meio às adversidades. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, versículo 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus, a quem, não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Vamos pedir a Deus orientação a esse estudo. Pai amado, Deus bendito, Deus de toda glória, Deus de toda honra, meu Pai, obrigado, meu Deus, já te exaltamos, meu Pai, e agora te pedimos, Senhor, nos alimenta, meu Pai, com a tua palavra, meu Deus, que essa palavra seja como uma semente do céu, Senhor, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, Senhor, nos capacita, Deus, para aquilo que o Senhor tem nos preparado, meu Pai, para que cada um olhe para o autor e consumador da nossa fé, que és tu, Senhor, e para que nós, Senhor, sigamos firmes, Senhor, nesse propósito pelo qual o Senhor preparou de antemão essas obras para que andássemos nelas. Amém. Assim nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, aqueles a quem Deus amou desde antes da fundação do mundo, graça e paz. Amém. Vivemos nesses últimos anos momentos difíceis, mas os cristãos que existem hoje por diversos países não têm a liberdade que nós temos de estar cultuando a Deus, servindo ao Senhor, e quizás também no passado muitos cristãos deram a sua vida por causa do nome de Jesus. E Pedro aqui, quando ele escreve essa carta, a igreja de Jesus estava passando por esse momento terrível, momento de perseguição religiosa, perseguição social e econômica. E nós vemos isso em algumas passagens, eu não coloquei não, e você não precisa nem acompanhar, coisa rápida, que dá indícios do que a igreja passava nesse período. Veja só, 1 de Pedro 2,12 vai dizer que os cristãos eram tidos como malfeitores, como criminosos pelo mundo. No capítulo 3 da carta 1, versículo 14, diz que os cristãos poderiam passar por sofrimentos por causa da justiça e que eles não deveriam se amedrontar pelas ameaças e nem ficar alarmados. No 16 vai dizer que eles eram caluniados, eram difamados por ter bom procedimento em Cristo. E no capítulo 4, versículo 14, diz que os cristãos estavam sendo injuriados por causa do nome de Jesus. Então Pedro, ele escreve essa carta tendo um dos objetivos: exortar os cristãos, confortar os cristãos a permanecerem firmes. E aqui ele vai falar que Deus preparou uma grande obra para eles, que começou desde antes da fundação do mundo. Olha, vocês cristãos têm algo de Deus. Deus amou vocês desde antes da fundação do mundo. Ele vai dizer que Deus tem preparado o futuro, está certo, está garantido e que irá se manifestar. Portanto, cristãos, não recuam, não voltem atrás. Vocês não podem voltar atrás, porque o que Deus fez para você no passado e o que Deus tem garantido para o futuro é algo extraordinário. Amém. Se vocês realmente são cristãos, se vocês realmente têm essa obra de Deus, vocês não podem retroceder. E ele vai falar: olha só, Deus é santo. Se hoje em dia você vê os escândalos que estão tendo na igreja cristã nos Estados Unidos, não tem perseguição, imagina nessa época. E Paulo vai exaltar: olha, Deus é um Pai, Ele é santo, seres santos como Ele. Ele é um Pai que observa, Ele julga as obras de cada um dos seus filhos, Ele disciplina, corrige e açoita. Então Ele vai confortar os cristãos. Pedro chega a dizer nas suas epístolas que os cristãos deveriam se alegrar e ser co-participantes do sofrimento de Cristo. E Pedro estava inspirado no Espírito Santo para orientar a igreja nisso. Ele tinha autoridade para ensinar isso, porque ele passou por sofrimento de perseguição. Lá em Atos 5 vai dizer que os apóstolos são duramente advertidos pelo Sinédrio: não pregue em nome
e os apóstolos imediatamente foram pregar o nome de Jesus em Jerusalém. O Sinédrio pega eles, torturam eles, muito provavelmente pela lei judaica, era aquela tortura de 40 chibatadas menos uma. E aí, quando saltam, o pastor Robson comentou isso aqui, quando eles soltam os apóstolos, o que eles fazem? Será que eles murmuram? Será que eles dizem, o que vale a pena ser dizimista? Será que eles jogam na cara de Deus as promessas dele? Será que eles tentam a Deus? Será que eles dizem, que adianta ser cristão? Não. Lá em Atos vai dizer que eles regozijaram o Senhor. E por que eles regozijaram? A palavra de Deus vai dizer que eles regozijaram porque eles pensaram assim, Deus me considerou digno para ser o nome de Cristo. Por quê? Será porque eles eram masoquistas? Não. Eles tinham a palavra de Deus na mente e no coração. Eles tinham uma esperança celestial que hoje precisa ser cultivada nos cristãos. Que os cristãos precisam ter essas três bases: fé, amor e esperança. Porque muito provavelmente se lembraram daquele sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Será que são aqueles que choram porque perderam o emprego, ainda que perder o emprego seja ruim, alguém, é justo alguém chorar diante de Deus para disso? Não. Ele vai dizer lá no final, bem-aventurados sois vós, como sois perseguidos, por causa do meu nome, injuriados, quando mentindo contra vós, falaram toda sorte de mentira. Ele vai dizer, regozijai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Então eles sabiam que ainda que as coisas estivessem desabando sobre a cabeça deles naquele momento, o sofrimento que eles estavam passando iria redundar em coisas muito mais superiores. Amados, o sofrimento de um problema teu redunda em muito mais alegria quando Deus te livra desse sofrimento. O sofrimento desta terra é indizível comparável com o que há de ser revelado em nós. Então Pedro, ele traz nessa carta uma esperança superior. E quando o Novo Testamento fala esperança, não é uma esperança de alguém que eu tenho expectativa de que algo aconteça. Não, é uma convicção, uma certeza, baseada em quê? Naquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém. Por isso é insuportável. Aí tu olha e pergunta, por que as pessoas não suportam hoje nada? Por que às vezes as pessoas saem da igreja porque quem é pastor sabe, né? Não me cumprimentou, não falou, não gostei. Por quê? Porque ele não tem uma esperança celestial. Porque elas não têm convicção. Elas vão à igreja não por causa do doador, mas por causa da dádiva. Quem nunca convidou alguém para vir à igreja e a pessoa chega e diz assim, não vou, hoje eu não vou não, mas vou marcar um dia aí que eu estou precisando, estou passando por muitos problemas. Então ela vão atrás da dádiva. Elas vão atrás do que? Eu quero uma cura, eu quero melhorar meu emprego, o salário. Aí eles entram na igreja, quando vê que as coisas não acontecem da maneira como eles imaginaram, eles viram as portas e saem fora. Então, apesar dessa carta de Pedro estar sendo dirigida a pessoas que estavam sofrendo pelo nome de Cristo por perseguição, ela também se aplica a nós. Porque muitas das vezes fazer a vontade de Deus dói por espaço de tempo. Você fazer ocorrer a sua natureza terrena, você abrir mão da sua vontade, é difícil em certas situações. Muita gente, eu já vi testemunho de pessoas que recusaram propostas de emprego para não abrir mão do culto no domingo. Isso é um sofrimento no caso do nome de Cristo. Então é preciso ter essa esperança. E se essa carta trouxe conforto aos cristãos daquela época, certamente ela vai nos ajudar e nós vamos mergulhar nessa carta de Pedro, né? Vamos ver aqui 1 de Pedro, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então essa é uma carta geral. Carta geral é aquela que não é endereçada a uma igreja específica, mas a um grupo de igrejas. E ela, quem são os destinatários desta carta? Aí tem duplas interpretações. Isso é importante para nós, porque eu quero trazer para você
vocês hoje. Muitas traduções vêm dispersão com D maiúsculo, outras vêm dispersão com D minúsculo. É divergência de interpretação. Uns estão dizendo que Paulo está falando para pessoas que estavam exiladas ou que auto-se exilaram por causa do sofrimento, mas outros teólogos bons, com credibilidade, dizem que na verdade Pedro pega realmente essa expressão, porque realmente Pedro deve ter escrito para pessoas que estavam exilados, mas não era só judeu, tinha gentio também, e eles pegam essa expressão, como se Pedro pegasse essa expressão, que era para pessoas que estavam dispersas, ou seja, saíram da sua terra natal, dispersas por várias localidades. Dispersão é isso, você sai da sua terra natal para outras localidades. Tinha gente que estava sendo perseguida, que saiu da sua terra natal também, tinha, mas parece que Pedro pega isso mais geral, a todos os crentes, aplica isso de maneira espiritual. Por quê? Porque você tem que olhar os forasteiros, peregrinos. Ou seja, o que é o peregrino? Eu estou numa terra, fora da minha terra natal, mas estou de passagem. Por exemplo, se você sair do Brasil e for para a Alemanha legalmente, você vai sofrer discriminação. Se você sair da Alemanha e entrar ilegalmente, você vai sofrer mais ainda, porque você não tem vínculo nenhum com a terra. E assim é aplicado a nós. Não é só quem está sofrendo perseguição que está aqui, mas é aplicado a nós. Em que sentido? Principalmente quando você olha para a palavra eleito. Ou seja, Deus nos escolheu deste mundo. Ou seja, você é um forasteiro, é um peregrino, você está de passagem. E olha só o que é interessante, não está aí não. Olha só, o versículo 1,17. Ora, se invocaste como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, usando peregrinação como nós, nossa pátria celestial. Nós estamos dispersos em várias localidades, dependentes, peregrinando. Por isso vocês vão ser odiados. Por isso vocês vão ser perseguidos. A pregação do pastor Robson. O que nós pregamos? Um Deus singular, Jesus. O mundo gosta disso? Uma verdade que é contrária à nossa natureza terrena. O mundo gosta disso? O que eles fazem? Com raiva, intolerante, preconceituoso. Aí Jesus vai dizer: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vós não sois deste mundo, forasteiros da dispersão. Você pensa que vai falar de Jesus, muitos vão te aplaudir? Se você falar a verdade, é bem provável que não. Então, isso entra dentro do contexto, principalmente do contexto de perseguição. Versículo 2. Ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus. Eu não vou entrar nesse termo presciência, mas só digo o seguinte: aqui é que entra o livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, como um engano. Mas eu não vou entrar porque eu entraria em doutrina da graça. É aqui nesse versículo, o versículo de Romanos, que fala que o irmão conheceu, da base, para a pessoa falar erradamente, óbvio, do livre-arbítrio. Mas é errado, mas isso fica para outro momento. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Aqui ele vai mostrar aos cristãos que estavam sofrendo de 3 grandes obras de Deus na vida do cristão. Obras essas que não fizemos nada, obras essas que são dádivas de amor de um Deus misericordioso. Primeira grande obra, eleitos. Segunda grande obra, santificação do Espírito, letra maiúscula Espírito. Terceira grande obra, a aspersão do sangue de Cristo. Aí eu queria falar rapidamente dessas 3 obras de Deus. Primeira, eleição. Nenhuma religião fala de eleição. Eu até procurei no Google para ver se alguma falava, até imaginei que o catolicismo fosse falar de uma coisa, mas não achei. Rapaz, que doutrina que traz paz e consolo ao nosso coração. Infelizmente ela traz consolo, conforto e responsabilidade. Por quê? Porque eleição pressupõe uma ação. Deus elegeu a nação de Israel para quê? Para ser luz deste mundo. Deus nos escolheu para quê? Para nós dizermos salvo uma vez, salvo para sempre e só isso? Não, nós temos responsabilidade. Pedro vai dizer: a fim de proclamar a virtude de
Deus. Então, se você é eleito, está difícil, está sofrendo, tem que procurar o Evangelho de Cristo. E a segunda é essa: a eleição traz um descanso. Por quê? Porque é primeiro ato de Deus na história da redenção. Deus nos elegeu, predestinou, nos chamou, nos justificou. Todas essas 4 obras têm que estar prontas no dia de hoje na vida do crente. E só falta uma: glorificou. Mas é tão certo por causa do sangue de Cristo que Paulo coloca um pretérito perfeito: glorificou. Então, o primeiro ato de Deus começou quando? Antes da fundação do mundo. Ele não fez nada, porque é um ato de misericórdia, porque eu estava morto em pecado e delito. Lá antes da fundação do mundo, quando ele sabia que todo mundo ia virar as costas para ele por causa do pecado, ele traça o primeiro ato. Ele escolhe algumas pessoas. Todo mundo ia caminhar para o inferno, para a perdição eterna, aonde iam sofrer, padecer eternamente. Ele muda o curso da nossa vida. Olha o que Pedro está dizendo para esses cristãos que estavam padecendo. E ele vai dizer, segundo a essência de Deus o Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, eu sou eleito, Deus me coloca nesse mundo. Para quê? Deus me deu salvação. Para quê? Me coloca nesse mundo para eu viver por minha própria conta sorte. Deus me deu esse bem precioso, salvação. Para quê? Se Ele me desse salvação para eu viver por minha própria conta e sorte, eu ia perder. Porque como é que eu vi esse mundo? Efésios 2:1. Morto em pecado e delito. Eu estou morto para as coisas de Deus. Simplesmente não quero saber nada de Deus. Nem entendo e nem compreendo. E aí Efésios vai dizer: qual era a minha vontade, qual era a minha condição de estar morto? O que eu fazia? Eu dizia sim para o mundo, como sistema, todo sistema contrário a Deus que impera nesse mundo. Eu dizia sim para a minha carne. O que é carne? É a minha natureza pecaminosa. Eu dizia sim para o príncipe da potestade do ar. E o que eu vou dizer para Deus? Eu vou ter que dizer não, porque são exatamente, né? São coisas antagônicas. Se eu digo sim para essas três coisas, eu digo não para Deus. Então era necessário que enviasse o Espírito dele. Para quê? Ele separar esse mundo, para sermos forasteiros da dispersão desse mundo, para que o meu procedimento seja diferente. Por isso, amado, é muito estranho. Pessoas que se dizem salvas não oram. Fala até que não precisa orar. Tem gente que diz que é salvo e diz: não, Deus aboliu uma lei, agora eu posso fazer o que eu quero. E no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Olha que evangelho fácil. Carregar a cruz, carrega a sua cruz, nada. Mas todo mundo ser salvo, que eles dizem. Por quê? Por causa de versículos mal interpretados. Então, se eu sou eleito, eu vou ser alcançado pelo Espírito de Deus. Veja que a santificação do Espírito começa nele, ainda que nós tenhamos responsabilidade. Nós temos responsabilidade? Temos. Deus corrige, disciplina e açoita. Tem muito crente que padece por não estar na obediência. E quem vira as costas? Não é eleito, porque a eleição pressupõe santificação do Espírito. E isso não é teórico, isso não é algo que pode ficar no intelectual, na teoria. Isso tem que vir para o mundo real, no mundo tangível. Por isso que ele vai dizer santificação do Espírito para a obediência. Então tem que obedecer. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que está a tua vida de obediência? E a Bíblia o tempo todo faz essa reflexão. Como está a nossa vida de obediência? Olha só o que vai dizer em Hebreus. Hebreus 6, versículo 7. Vamos lá. Porque a chuva que absorve, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ele está fazendo uma analogia. Aqui como se cada um fosse uma terra. Está sendo cultivada. Como é que eu sei que a semente caiu na terra boa? Como é que eu sei que a minha terra, por baixo, o solo é igual? Por cima, aqui olhando, o solo é igual. Mas como é que eu sei que não tem pedregulhos, espinhos e vai frutificar? O tempo. Vocês estão recebendo a chuva, a palavra de Deus. Diariamente, todo domingo o pastor está na live, está jogando chuva, a palavra de Deus. Está produzindo fruto? Se está produzindo fruto, então recebe a bênção da parte de Deus.
eu posso viver a vida da forma como quiser. Próximo versículo. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, amados, para obediência, Pedro está falando. Está difícil, tá, mas não volta atrás, não. Porque se você é o eleito, você não é daqueles que retrocede. Você é um espírito com ele. E se você é um espírito com ele, você está selado. Salvo uma vez, salvo para sempre. Aí as pessoas não entendem o contexto e querem criticar a frase. É dentro desse contexto que salvo uma vez, salvo para sempre. Olha só o que diz 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Jesus também falou. Jesus falou, olha só, repara, para ver se alguns que há em ti não sejam trevas. Examine vocês mesmos. Jesus falou, Paulo falou, Pedro fala. Não sei de onde eles tiram que pode fazer o que quiser com a vida, né? Mas examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, ele já está reprovado. Por que nós não seremos reprovados? Porque temos o Espírito de Deus. Estamos selados. Ou seja, qual é o fator determinante? É Cristo em nós. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Evidencie com as suas obras. Eu ouvi uma frase que é salvação como uma moeda. De um lado a fé e do outro as obras. As obras não salvam, mas elas evidenciam. Elas são como uma luz. Lembra das 10 virgens? Das 10 virgens são virgens que são religiosos. São pessoas que estão na igreja. 5 não tinham azeite do Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo, não tinha azeite. Por isso que a obra não perdura no tempo. É uma obra de obediência falsa. Não fica muito tempo. Você lembra? Jesus pregou, Jesus fez muitos milagres. Muitos creram nele, vírgula. Mas ele não desconfiava porque ele desconhecia o coração. É o tempo que vai dizer. Aí o noivo demora, todas dormem. O problema não foi dormir nessa parábola, todas dormem. Mas quem tinha o Espírito Santo continuou com as suas lâmpadas acesas. Honrou Jesus no seu retorno. A lâmpada ali naquela parábola são as nossas obras, que glorificarão a Deus na sua volta. Então a vida cristã não é da boca para fora, exige uma prática. A terceira grande obra, voltando para 1 de Pedro 3. 1 Pedro 2, perdão. 1 Pedro 2. É a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, por que isso está garantido? Eu estou dando certeza que isso está garantido. A nossa salvação, por causa do sangue de Cristo. Não é pela placa da igreja, não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, não foi por algo que Deus viu, que aí que entra no termo do livre-arbítrio. Não foi algo que Deus viu em mim. Então, se isso tudo foi realizado por Deus, sem a minha participação, foi dádiva, foi misericórdia, o que eu devo fazer? Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro louva a Deus diante disso. Ele fala de coisas grandes que Deus fez, agora ele louva. Bendito seja Deus. Ou seja, o que significa essa expressão? Bendito seja Deus. Todo louvor seja dado a Deus. Amém. Diante dessas coisas, a glória é toda dele, a honra é toda dele. Por quê? Porque você não tem participação nenhuma. Deus fez por amor. Veja só o que diz em Efésios 2, 4. Olha lá, mas Deus, sendo rico com misericórdia, adjetivo, rico, agora outro adjetivo, grande amor, rico, grande amor, com que nos amou, ou seja, foi misericórdia, foi um grande amor. O que é misericórdia? Misericórdia é um ato de alguém que dá, doa, sem outra parte merecer. Por exemplo, você não chega no final do teu trabalho, que você batalhou para conquistar o teu salário, você diz assim, meu patrão foi misericordioso. Não. Mesma coisa, salvação. Deus é que foi misericordioso. E por que teve que ser Deus? Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não foi o que Deus viu. O que Deus viu? Deus viu uma massa de mortos em pecados e delitos. E aí o que ele fez? Ele usou a misericórdia dele. Nos deu
Deus é um doador. Ele é um doador, ele é doador de bênção, de dádiva, de vida. Pela graça surgiu, deu vida juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Por isso que teve que ser, pela misericórdia de Deus, porque nós estávamos mortos. Por isso nós temos que dizer: bendito seja Deus, porque nós não tínhamos como conseguir isso. Em Efésios diz: rico em misericórdia. 1 de Pedro 3 vai dizer o quê? Em Efésios diz: rico em misericórdia. Em 1 de Pedro, pode avançar? Avança. Aí, não, volta para trás. Volta atrás. Não tem problema não. 1 de Pedro 3, pode voltar atrás, atrás. Aí. Olha lá, em Efésios diz rico em misericórdia. Aqui diz muita misericórdia. De novo, qualificando acima o que Deus fez por nós. Muita misericórdia. O que essa muita misericórdia nos fez? Nos regenerou para uma vida de esperança. O que significa essa palavra regenerou? Nos deu um novo nascimento. É mesmo um dos significados do original dessa palavra aqui é novo nascimento. Ele nos fez nascer de novo. Aí você pensa, o corpo da mulher para dar luz. A parte ativa é o corpo da mulher. Ela expulsa, empurra o bebê para fora. O bebê é parte passiva, não faz nada para nascer. É o que Deus fez no nosso novo nascimento. E quando Ele nos dá esse novo nascimento, Ele põe de nós o quê? Uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança sólida, uma esperança firme. Não é uma esperança nas coisas desse mundo, mas é uma esperança que é naquilo que não se vê. E saber que Deus cuida de você, e saber que Deus está te sustentando pela sua destra fiel. É uma esperança que nós estaremos com Ele para todo sempre. É uma esperança que é baseada no que eu posso crer que Deus vai agir, que Deus não vai deixar eu quebrar a cara, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Se lembra do Pedro, quando Pedro e João, eu acho, curam aquele paralítico na porta da igreja? Foi Jesus que ressuscitou, que vocês mataram, que fez isso. Nós podemos ter um milagre de Deus, nós podemos ter a intervenção de Deus, porque nós temos essa esperança de que Deus está vivo. Isso não é uma coisa simbólica, não. Ele ressuscitou e está vivo em nós. E aí, no verso 4, veja que essa viva esperança não é uma esperança terrena. Porque olha só o que diz o verso 4. Primeiro, pode avançar, isso aí, avança. Avança. Não, retorna. Versos. Não, pode botar para trás. Não. É 1 de Pedro 4. 1:4. Não tem problema não. 1 de Pedro 1:4. Olha só como é que não é terreno. Ele nos deu uma viva esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, não foi para uma mansão. Ele nos deu uma viva esperança, dizendo assim: ó, vocês vão ser ricos. Eu disse assim: eu vou te dar um novo nascimento, uma viva esperança, e vocês vão viver uma vida sem problema nenhum. Não foi isso que ele falou. Ele falou para uma herança inacessível, reservada nos céus. Eu e você temos essa herança. Isso que Pedro está falando. Não volte atrás por causa da dificuldade. Não volte atrás por causa da perseguição, porque as suas ações aqui nesta terra não estão sendo feitas ao Deus dará. As suas ações aqui nesta terra estão sendo feitas ao Deus que tudo vê. Marcelo, Viviane, o evangelismo de vocês, Deus vê. Isso te dá uma grande herança. Pastor Marcelo aqui na frente desse ministério batalhando, vocês sentados aí, lutando, cooperando com a fé. Há um grande galardão, há uma grande herança. É como um fundo de investimento que nós temos diante de Deus. É crédito, como o pastor fala, nós temos diante de Deus. Só que ninguém pode tocar esse crédito, ninguém pode roubar esse crédito, porque é certo, está garantido. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós receberemos isso da parte dele, a nossa coroa da parte dele, porque ninguém pode ofuscar o nosso perdão dos pecados, ninguém pode cancelar o amor de Deus para você, ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Estaremos com Ele tete a tete.
viveremos fora da presença do medo, da tristeza, da dor. Isso é riqueza real. Dinheiro nenhum do mundo compra isso. O amor de Deus, perdão de Deus, dinheiro nenhum do mundo compra isso. A paz de Deus que excede todo entendimento, nada desse mundo compra isso. Nós somos felicitados por isso. Essas coisas nunca estão em risco, porque ela não pode ser obtida, não pode ser conquistada. É como uma dádiva de Deus para nós. Aqui na terra, sim, nós podemos passar por problemas, podemos sofrer injustiça, mas nós temos esperança que Deus pode nos livrar e pode dar muito mais. Aqui nessa terra podem virar atrás, mas Deus está dizendo, mas uma coisa ninguém pode fazer aqui nessa terra, ninguém. Nós temos uma âncora segura, ninguém pode tirar a nossa herança, porque é uma herança que jamais poderá perecer, macular, perder o seu valor. E ele vai dizer que nós não somente temos uma herança, como ele vai dizer no verso 5. Versículo 5, pode passar depois de Efésios. Não tem 5 também não. Efésios tem 1 Pedro 1,5, ele vai dizer que não somente temos uma herança, como ele diz que nós somos guardados diariamente pelo poder de Deus. Ou seja, quando você imaginou que não ia ter mais jeito, Deus estava te guardando. Deus coloca alguém para abençoar. Quando às vezes você diz assim, não tem mais jeito, eu vou desistir, vou jogar tudo para trás, desisto dessas coisas, vou desistir do emprego, vou desistir desse sonho, e Deus manda alguém para te dar uma palavra. Deus diariamente abre uma porta quando você não vê mais saída. Deus cuidando diariamente de você. Se Ele cuida de nós nas coisas naturais, eu não sei porque às vezes os crentes têm medo de perder a salvação. O que tirar de uma salvação? Porque Ele vai dizer aqui no 5, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados não é por qualquer coisa não, pelo poder de Deus. Tanto para a salvação das coisas desta terra, quanto para a salvação eterna que há de se revelar. Por isso, amado, nós temos esse futuro garantido. Em Pedro está falando para Deus fez coisas grandes e temos um futuro garantido. Olha, irmão, eu sei que vocês estão sofrendo, mas tenha essa esperança, amado. Não deixe que os problemas do presente obscureçam a sua visão daquilo que Deus fez. Não deixe que os problemas obscureçam a sua visão daquilo que vai se manifestar de grandioso. Lembra-se, a nossa história não começa aqui, ela também não termina aqui não. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Por isso, olha só o que diz Romanos 8,18. Ali tem, eu sei. Romanos diz lá, porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As dificuldades nossas não se comparam com o total livramento. Quando você sofre uma injustiça e Deus te restitui, cara, a alegria é indizível. E quando você sofre pelo nome de Cristo aqui, abrindo mão da sua vontade, você vai receber muito mais. Que Deus tem coisas grandes. Por isso vai dizer em 1 Pedro 1,6: nisso exultais, amado. Nesse momento levanta a cabeça, exulta no Senhor, exulte no Deus da vossa salvação. Ele vai dizer embora no presente, ou seja, entre o passado e o futuro. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. No presente, nós vamos provavelmente ser conquistados, vamos passar por aflições. Jesus falou: neste mundo passais por aflições. E como que nós teríamos nos livrar de todas as aflições? Como que nós teríamos, e essa é a minha visão do Evangelho, há muito tempo atrás, será que se eu fizer tudo como está aqui escrito no manual, será que eu vou viver uma vida sem aflição? Não vai. Eu acho que vai ser melhor, mas não
Porque Deus permite. Mas por que Deus permite, Diáconos? Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a fé, ela só gera resultado diante de dificuldades. Para que Deus te deu esse dom? Para você resistir. A fé só gera valor diante das dificuldades. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado com fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Ou seja, quando você resiste na fé, diante das tribulações e vence, é louvor e honra na revelação de Jesus. Pela fé, Abel ofereceu esse excelente sacrifício. Pela fé, Noé, pela fé, resistiram pela fé. Eles superaram pela fé. Eles venceram pela fé, amados. Então, quando Jesus vier, isso vai se glorificar Jesus. Se lembra que está em Apocalipse? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A glória e a honra é toda dele. Você sabe, aqui está fazendo uma comparação. O minerador, ele tira o ouro da natureza, ela está no seu estado bruto. Você olha para o ouro, aquela pedra, você diz assim, é ouro. Nem parece, porque está toda cheia de impurezas, inerente ao seu processo de formação. E o minerador, para ele purificar ela, e o que ele faz? Ele bota aquela pipeta no cadinho e leva aquilo para altíssimas temperaturas, por mais de uma hora, um processo chamado de fundição, até que o ouro fique todo liquefeito. E ele, sendo um metal extremamente pesado, ele vai para o fundo e as impurezas da superfície. E o minerador tira as impurezas. E no final desse processo, o ouro está com mais brilho, com mais força, está mais resistente. Pedro está dizendo o seguinte, que as nossas provações são um cadinho de fervura do minerador. E a nossa vida é como essa pedra que o minerador pega da natureza. Você pega esse ouro precioso, mas que está cheio de impureza. Deus nos tira do mundo, nos santifica do mundo, e nós chegamos na igreja às vezes cheios de defeitos, cheios de impurezas, que precisam ser trabalhados. E Deus permite essas provações para que por meio delas venhamos a amadurecer, venhamos a ser quebrantados, venhamos a ter experiências com Deus. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Deus permite para ele ser experimentado. Provai-me de mim. É nas provações que você tem que exercer a fé. É nos desafios da vida que você tem que mostrar o valor desse dom precioso que Deus deu. E no final, lógico, Deus não te coloca no problema, mas Ele permite. Por um breve tempo, que é o tempo em que o oleiro está trabalhando no vaso. É o tempo que o minerador está tirando as impurezas. Olha só o que diz Tiago. Tiago 1, versículo 3. Aí, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. A cada aprovação, a gente estava pensando, o pastor fala isso aqui, ó, eu passei por tanta coisa. Se eu não tivesse passado por tanta coisa, eu não suportaria isso aqui. E a gente vê a luta dele, as dificuldades. Aí, já tiraram o nosso ar-condicionado. São dificuldades, são desafios. Ele não é desespero. Por quê? Já está fortalecido. Deus já trabalhou. Então, amados, nós podemos olhar para as provações de uma outra forma. As provações não são sinal de infidelidade de Deus, e nem são sinal de desatenção de Deus para conosco. Esse negócio de dizer, eu estou sofrendo, eu oro, será que Deus está aí para mim? Isso é tentar Deus. Você não sabe de nada. Deus é soberano. José passou um perrengue. Mas se você perguntasse a ele, vem cá, você teve os sonhos de Deus que você está passando aí? No momento que ele estava lá naquela caravana ismaelita, é complicado para ele responder. Não tem como entender. Espera, Deus sabe o que faz. Mas ele entendeu no final. No
família. Nós podemos olhar para os problemas, não é um sinal das acontecimentos. Nós podemos olhar para eles e saber que eles, de alguma forma ou de outra, vão cooperar para o nosso bem. E saber, e olhar para eles e saber que se Deus não nos tirou do problema ainda, é porque Ele está trabalhando em nós. Por quê? E nesse momento, o amor dele cuida de nós, o amor dele nos fortalece, nos capacita, porque nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. Ainda tem mais uma coisinha para melhorar. Eu tenho coisas maiores para ele tem que melhorar. E Deus está lá pacientemente se aproveitando da fervura do cadinho. O meu e o seu problema é que nós queremos ser libertos logo. Mas Deus está ali pacientemente trabalhando, aperfeiçoando, para que vocês sejam íntegros e perfeitos e nada deficientes. É a perseverança completa da fé. Então, aqueles momentos que você achou que a vida não ia ter mais jeito, aqueles momentos em que passou por grandes tribulações, problemas e deixou a mente ser pressionada por pensamentos negativos, de querer abandonar a congregação, abandonar as coisas de Deus, lembre-se, você é objeto do amor antigo de Deus. Aqueles momentos que você passa por aquela dificuldade enorme, e você dá aquela respirada, e olha e vem outra. Aí você diz, não vai dar sim, amados. Deus ele te segura pela mão direita. Naqueles momentos que às vezes você acha que vai cair no chão, não vai, você vai passar, vai superar, e no final você ainda sai com mais força, com mais vigor, com mais energia, com uma experiência mais sólida com Deus, porque Deus ele não vai te abandonar. No fogo ele é o mesmo, ele é fiel, amado. Nós que mudamos, e é isso que nós temos que ter em mente, levar a nossa mente cativa nessa obediência, amado. Porque quem crê na eleição, quem crê na obra de Deus, quem crê nessa obra perfeita, que Deus está contigo, que você é um espírito com Ele, que Ele não te abandona. O presbítero Robson falou que Ele tem tua mão gravada na palma da mão. Quem crê nisso, alcançou o fim da nossa fé. Versículo 9. 1 Pedro 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é um motivo de exultação. Porque as coisas dessa terra todas vão passar. Passa rápido. Tudo vai ser desfeito. Mas essa fé que passa por provações terríveis às vezes, por aflições terríveis, ela vai redundar e inevitavelmente na salvação das vossas almas. E agora Pedro ele vai exortar os cristãos, vai dar 3 exortações aos cristãos em momentos de dificuldade. Versículo 13, 1 Pedro 1,13. Ele vai dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento. Veja bem, ele está dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Ele vai pegar essa expressão, cingindo o entendimento, que ele está se referindo a uma expressão muito utilizada naquela época, naquela cultura, que era cingir os lombos. Então, cingir os lombos, ele está comparando com cingir os pensamentos. O que é cingir os lombos? O judeu tinha uma vestimenta que ia até cá. E às vezes é necessário você estar preparado para desafios, correr, escalar, lutar. Então você precisa de movimentos com mais amplitude. E aquelas vestes atrapalham. Cinja o lombo, pega aquelas vestes, amarra na cintura e esteja preparado para lutar, para correr, os desafios. Pedro diz: cinja o vosso entendimento. Esteja totalmente preparado. Pedro está dizendo o seguinte: que muitas coisas atrapalham a nossa vida espiritual com Deus. Muitas. E todas elas começam aqui, na mente. Cuidado com o teu pensamento. Esteja preparado. Principalmente em momentos difíceis. Porque os nossos pensamentos, eles precedem e determinam as nossas ações. Aquelas decisões precipitadas, erradas. Aquelas escolhas infelizes. Começou aonde? Pensamentos errados. E aí Paulo vai dizer, Filipenses 4. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ó, aqui. Embora nós não tenhamos muito controle sobre as circunstâncias que nos sobrevêm, José poderia alterar o curso dele? Não. Não temos às vezes muito controle sobre as circunstâncias, mas nós podemos mudar os nossos pensamentos acerca dessas circunstâncias. Não pensar nela, mas pensar com o olhar da palavra de Deus. Colocar a mente cativa a obediência de Deus. Saber, eu estou passando por uma coisa ruim, estou passando. Deus está comigo, Ele não me abandona. Ele prometeu isso, então eu creio. Fugiu do meu controle, mas não fugiu do controle dele. A palavra final é dele. Levante isso na tua mente para que você não cometa atitudes erradas. Porque, como eu falei, nós somos eleitos para proclamar o Evangelho de Deus. E se no momento que a gente passa por provações, a gente perde o controle e faz coisas erradas, o que faz? O que Pedro falou para Ananias e Safira? Por que você deixou que Satanás enchesse o seu pensamento? E muita gente está na igreja com o pensamento cheio de coisa errada, jogando na cara de Deus. Que Deus é esse? Isso não serve de nada, Deus não existe. Muita gente que eu conheço que está desviada, muita gente que está fora da igreja. Por quê? Porque deixou a mente encher de coisa errada. Cuidado com o pensamento, como tem sido o nosso pensamento. Temos que repetir isso. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. E nós às vezes insistimos em colocar o problema, insistimos em querer saber se o problema é difícil, se não é, que situação está. Amado, confie em Deus. E Ele vai dizer agora: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Eu sei que momentos de desapontamentos, momentos de frustrações, momentos de grandes aflições, as nossas emoções ficam arrasadas. A depressão, a insônia, às vezes nós não temos muito controle sobre as nossas emoções, amado. Coloque Deus, ora, não deixe de ter comunhão com Deus nesses momentos, não deixe que os seus sentimentos tomem conta de você e te arraste para aquilo que não é da vontade de Deus. Lembra, Deus não só nos escolheu desde antes da fundação do mundo, mas como Ele escolheu obras desde antes. Ele tem obras desde antes para cada uma aqui preparada desde antemão, para nós andarmos nela. E se você deixar que os seus sentimentos te tirem o controle, não, você que tem que ter o controle. Confia no Senhor, espera nele, mas Ele fará. E agora Ele vai dizer: espera inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Amado, se você colocar o foco nas coisas desta terra, se você priorizar as coisas desta terra, nós podemos aproveitar delas. As são dádivas do Criador. Nós podemos usufruir, nos alegrar com as coisas desta terra, mas não podemos ficar obcecados nela, entendeu? Obcecado. Então a pessoa que gruda os olhos e esquece do Criador, esquece da dádiva. Se você ficar focado com as coisas dessa terra, você em algum momento vai ficar desapontado. Em algum momento você vai ficar frustrado, triste, abatido. Confia inteiramente, toda a confiança em Jesus, porque Ele não vai te desapontar. Espera na graça que será manifestada em Jesus. E eu termino dizendo: busca o reino em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. A Deus toda a glória, a Deus toda a